Graça e paz do nosso Deus esteja com todos nós, amém? Interessante nós falarmos sobre esse tema, porque nós sabemos que os passos para a salvação, o primeiro passo para a salvação que nós conhecemos é o ouvir, certo? E dentre esses passos, nós temos o ouvir, o crer, arrepender, confessar, batizar e permanecer. Só que a origem de tudo isso inclui a questão do ouvir. Olha a importância disso, né? Na passagem que foi lida, fala que a fé vem pela pregação, ou seja, pelo ouvir a palavra do Senhor, né? Diz assim na NVI: logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? Então, o ouvir como uma questão fundamental, primeiro passo para a salvação. E Jesus, na sua plena sabedoria, ele utiliza em suas pregações um provérbio muito conhecido por nós, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ou quem tem ouvidos, ouça. E isso aparece nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por vezes, Jesus, durante as suas pregações, através de parábolas, ele utiliza esse provérbio: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E perante esse provérbio, nós temos pelo menos 3 pontos importantes a destacar. Primeiramente, ele desperta em nós um chamado à compreensão. Um outro ponto, uma exortação à decisão. E ainda um outro ponto, uma declaração de nossa responsabilidade. Nós vamos ver cada um desses pontos. E ao final nós vamos entender o que tem por trás desse ouvir que Jesus tanto destaca na sua palavra, nos evangelhos, inclusive nas outras cartas que temos aqui na Bíblia. Vamos lá, compreendendo pelo compromisso, né? Vamos abordar primeiro a parábola lá em Marcos 4, versículo do 1 ao 9, que fala sobre a parábola do semeador. Uma parábola pode ser uma comparação, ou seja, pegava ali uma realidade do cotidiano e aplicada a uma verdade espiritual. Então Jesus, como já disse, na sua sabedoria, utilizava de exemplos para que o povo pudesse entender, pudesse ter um despertar, um estímulo para que se convertesse ao Evangelho, né? E nessa parábola em questão, né, nessa aplicação do provérbio que Jesus faz, ele coloca o provérbio de quem tem ouvidos para ouvir, ouça, no final da parábola. Ou seja, ele está estimulando as pessoas a buscarem o entendimento. Imagine só você tá ouvindo Jesus pregando e ao final ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode ser às vezes até confuso, né? Mas poxa, eu tenho ouvido e estou ouvindo, mas mesmo assim não entendi, né? Então Jesus, ele estimula as pessoas a buscarem o entendimento sobre o que ele estava falando anteriormente. Vamos ler Marcos 4, do 1 ao 9. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus, nesse momento, ele apenas conta a parábola, aquelas pessoas que estavam ao redor dele, e ao final cita esse provérbio. Então as pessoas ficam ali, maquinando o que Jesus estava querendo dizer com aquela parábola, e por fim se instigavam mais ainda com o que ele acrescentou no final, de quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, nesse momento aqui, irmãos, nós não vamos entrar na aplicação em si da parábola, mas vamos dar ênfase ao provérbio de Jesus, com o que ele quer dizer, posicionando isso no final da parábola. Ou seja, esse provérbio que Jesus cita neste momento, ele chama a compreensão do povo. Ou seja, se você está ouvindo isso, procure entender o que eu estou falando. Então, nesse momento, Jesus, querendo que o povo não apenas ouvisse de modo que entrasse por um lado e saísse pelo outro, mas que buscasse o entendimento. Em Marcos 4 ainda, versículo 33 e 34, diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Nesse ponto aqui, irmãos e amigos, nós vemos o quê? Que é importante estar próximo a Jesus. É importante aproveitarmos as oportunidades que nós temos de aprendizado, as oportunidades que nós temos porque nos entregamos a Ele. Então, se você está aqui hoje, aproveite porque nós estamos ouvindo da palavra do Senhor, e isso, por si só, já é uma preciosidade que deve ser valorizada. Só os que estão ao redor de Jesus podem aproveitar. Então, busque entender a palavra do Senhor, aproveite as oportunidades. Os círculos dos comprometidos com Jesus têm essa oportunidade. Então, nós precisamos aproveitar. Decidindo pela obediência. Lá no Evangelho, segundo Mateus, a gente tem a interpretação da parábola do trigo e do joio. E aí, mais uma vez, a aplicação do provérbio de Jesus, de quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que nesse ponto, lá de Mateus, ele cita o provérbio quando após ele fazer a explicação do provérbio, Então, nesse caso, o provérbio vem no sentido do quê? De decidir pela obediência. Ou seja, vocês já entenderam o que eu quis dizer com a parábola. Então, basta você escolher obedecer ou não. Veja a diferença de um texto e do outro. O mesmo provérbio sendo aplicado de maneiras diferentes. Então, nós temos que pegar todas essas aplicações e trazer para nós. Então, neste momento que Jesus já explicou o sentido da parábola, Jesus quer dizer, então, você precisa decidir por me obedecer. Você já conhece, eu já te expliquei, então a decisão é sua. Você precisa decidir ou não. Vamos fazer uma leitura lá em Mateus, só para ficar mais clara essa situação. Capítulo 13, versículo 36 ao 43. Mateus 13. Mateus 13, do 36 ao 43. Então, neste momento que Jesus já tinha feito a explanação da parábola, e aí continuou no versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem,
os seus anjos, que ajuntarão do reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali verá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, neste momento, Jesus, após a explicação da parábola, provoca os seus discípulos a tomarem uma decisão de obedecê-lo. Ou seja, vocês já compreenderam o que eu quis dizer. Basta vocês obedecer e perseverar. Então, neste uso, o ouça significa obedeça. Outro ponto, sendo responsável pela sua atitude. Mais uma aplicação do provérbio de Jesus. Vamos ler em Marcos, capítulo 4, versículo 21 a 25. É onde cita a parábola da candeia. Marcos 4, do 21 ao 25. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem, antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus, mais uma vez, aplicando o seu provérbio nos seus ensinamentos através de parábolas. Nesse sentido aqui, desse momento em Marcos, na parábola da candeia, a gente tem uma pequena diferença na apresentação desse provérbio. A gente encontra a palavrinha se, né? Então Jesus está dizendo assim: já que você tem ouvidos, tem também a responsabilidade de utilizar. Então ouça, né? Então, traduzindo o que Jesus diz aqui, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, é como se ele estivesse dizendo: já que você tem ouvidos, também tem a responsabilidade de utilizá-los. Ouça. Olha só que chacoalhão que Jesus dá com um pequeno provérbio que ele já havia utilizado em outras situações. O que isso quer dizer para nós? Nós temos responsabilidade sobre o que ouvimos. Se nós já conhecemos a palavra, nós não podemos deixar essa responsabilidade de lado. A responsabilidade é de cada um de nós, que já ouvimos a palavra. E isso fica muito claro, inclusive, na leitura que foi feita. Se a gente prosseguir, lá em Romanos 10, 17 e 18, vai dizer que todos ouviram. Vamos abrir lá em Romanos 10, 17? Romanos 10, 17 e 18. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Alguém tem uma dúvida de que isso não pode ser alegado por alguém? De desconhecer Deus, desconhecer a palavra do Senhor? Se você tem alguma dúvida sobre isso, então se estimule a cada vez mais pregar às pessoas, que também é uma responsabilidade nossa. Mas pode ter certeza que todos aqueles que ouviram são responsáveis por obedecer, por aceitar, por seguir a Jesus. Então, através desse provérbio nós entendemos que se nós temos ouvidos, devemos ouvir e também praticar. E através desse ouvir, nós temos muita coisa por trás disso, que são os passos da salvação. Não é apenas ouvir, é ouvir, entender, se entregar ao Senhor, se arrepender e principalmente também permanecer no caminho do Senhor. Fazendo algumas aplicações, abra lá em Efésios 5, versículo 17. Efésios 5, 17 diz assim: por esta razão, não vos tornei
insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então devemos ter esse comportamento insensato e não procurar o entendimento, não procurar compreender a palavra do Senhor, compreender o que Ele quer em nossas vidas. A palavra é muito clara. Nós não devemos ser insensatos. Precisamos procurar entender a vontade do Senhor. A palavra do Senhor foi escrita para ser entendida. Nela não há mistérios. Nós temos a palavra toda revelada aqui conosco. E precisamos buscar esse conhecimento. Deus quer que cada um de nós busque a sabedoria divina. Lá em Tiago 1, versículo 5, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ele ser-lhe-á concedida. Olha que bênção que nós temos. Deus nos cobra alguma coisa por sabedoria? Não. Ele nos dá liberalmente. Mas precisamos pedir. Pedir e ter a certeza que Ele está derramando sabedoria em nossas vidas. Quem não pratica o que ouve da Bíblia, infelizmente engana-se. Tiago 1:22 deixa isso bem claro. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O alvo do discurso de Jesus sempre foi a prática, e isso não vai mudar. Então, se nós nos contentamos em apenas ouvir a palavra do Senhor, estamos nos enganando. Precisamos praticar. E o resultado de tudo isso, e o que precisamos deixar claro na nossa mente, e sempre renovando, é que somos responsáveis perante Jesus. Nas cartas às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, você pode olhar depois em capítulo 2 e o capítulo 3, Jesus sempre finaliza as suas cartas dizendo da seguinte forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, mais uma vez, Jesus utilizando o mesmo provérbio, lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é como se Ele andasse no nosso meio, falando exatamente isso. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo a vocês. Não caiu a ficha ainda? Olha, escute a voz do Senhor. Como a gente fez a leitura do Salmo, a voz do Senhor é poderosa, é tremenda. Como não ouvi-la? Portanto, nós precisamos compreender e tomar a decisão de obedecer. Tudo que é necessário para isso já foi oferecido a nós. Cumpre a nós aceitar ou rejeitar. Que estejamos sempre alertas e dispostos a ouvir. Obedecer e praticar toda a vontade do nosso Deus. E lembrando sempre deste provérbio, que precisamos compreender, obedecer, e que a responsabilidade é nossa em todo esse processo. Jesus, em sua grande sabedoria e misericórdia, nos proporciona tudo que é necessário para isso. Que possamos aproveitar isso e entender que a responsabilidade é nossa. E isso vai nos ser cobrado no dia final. Então, se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Jesus quer nos dizer nessa manhã. Que Deus nos abençoe e que possamos ter em mente que a voz do Senhor está nos chamando. Precisamos realmente ouvir e atender ao chamado com obediência e responsabilidade. Que Deus nos abençoe.